Olá, hoje é o dia 4 de outubro e essa meditação é uma meditação de domingo que está um pouco atrasada por causa das muitas atividades pastorais desse dia 4, um dia tempestuoso aqui no sul da França. Estejamos orando, inclusive, pelos irmãos e por essas regiões onde tem havido muita enchente. Então, é uma meditação de domingo, como a gente tem feito já há uns 3 domingos, e baseada no livro de Isaías, e cujo tema é o encorajamento, porque este ano, na nossa igreja, nesse ano escolar, né, que começa em setembro aqui, que vai até junho, nós escolhemos então como tema: a vida não é um longo rio tranquilo, que vem de uma história, de um filme aqui na França, inclusive. O nosso texto de hoje, então, neste domingo, dia 4, é Isaías 45, verso 23. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Essa, então, é o português na linguagem de hoje. Eu gostaria também de ler na revista e corrigida, na versão: por mim mesmo tenho jurado, saiu de minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda a língua. Então a gente tem falado que aqui nesses capítulos 40, 41, 2, 3, 4, 5 de Isaías, nós estamos num período em que o povo está voltando do cativeiro, depois de terem ficado aproximadamente 70 anos em Babilônia, no Iraque de hoje. E tudo foi destruído, o templo, as muralhas, tudo tem que ser refeito. Muitas casas precisam serem construídas, então há um grande desencorajamento geral. E Deus começa a encorajar o povo, dizendo para o profeta: console o coração do meu povo. Diga a Jerusalém que o seu opróbrio terminou, chegou ao fim. E Deus, então, vai encorajar o seu povo, dando promessas de um futuro melhor, inclusive da visitação do seu servo, né, o Messias, e também falando dele mesmo. Olha que coisa incrível que Deus fala aqui, que ele jura por ele mesmo. Tenho jurado por mim mesmo. E quando Deus fala isso é porque é coisa muito séria. E a gente vai encontrar esse mesmo tipo de texto em Hebreus capítulo 6, verso 13. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E não havia ninguém maior do que ele mesmo. Deus jurou pelo seu próprio nome. Deus jurou pelo seu próprio nome. Claro, porque no universo criado não existe nenhuma outra pessoa, nenhuma criatura que seja maior do que Deus. No Antigo Testamento, esta é a nossa crença, né? A crença de cada pessoa que segue o Senhor. No Antigo Testamento, ele é então chamado do Treo, o Altíssimo, né? O Todo-Poderoso, the Most High God, se diz em inglês. Assim você já aprende, né, alguma coisa em inglês. Todo-Poderoso. Então, quando ele vai falar, tudo que ele fala é importante, né? E quando ele vai proclamar algo que vai acontecer, como a promessa que ele faz a Abraão, ele jura por si mesmo. Lá em Isaías 45, também é por ele mesmo, pelo seu próprio nome que ele jura, porque não tem ninguém mais alto do que ele, simplesmente. E o que eu gostaria de ver hoje com vocês é que esse Deus que jura por si mesmo, porque não existe ninguém maior do que ele é um Deus poderosíssimo e cheio de amor e de graça por você. Mesmo que a meditação de domingo não seja sobre a graça, a gente tem que falar, né, sobre ela. O que Deus está dizendo em Isaías 43, 23 é muito interessante. Ele diz: todo joelho se dobrará diante de mim. Eu estou dizendo isso para vocês, a minha palavra não volta atrás. Ou seja, o que eu digo acontece. Todo joelho se dobrará diante de mim. E toda língua confessará por mim. Você vê isso no Antigo Testamento, você diz: uau, aleluia, né? Agora, quando você vê isso no Novo Testamento, você diz aleluia milhares de vezes. Por quê? Porque é o cumprimento daquilo que Deus falou, que Deus prometeu.
E ele vai falar, vou procurar de novo na linguagem revista e corrigida, ele vai falar, Paulo vai falar uma coisa extremamente importante em Filipenses capítulo 2. Porque quando Paulo vai falar o que eu vou ler para vocês aqui, ele está falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que ao nome de Jesus, eu disse bem, Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai fala isso no Antigo Testamento, em Isaías 45, e Paulo está dizendo aqui de Jesus a mesma coisa. Que coisa incrível. O servo do Senhor anunciado em Isaías, eis este servo aqui. E Paulo utiliza essa expressão maravilhosa, esse texto, cita esse texto de Isaías aqui, o que muitos acreditam ser um cântico, né? Filipenses 2. Por que Paulo está utilizando essa palavra maravilhosa de Isaías aqui? Falando que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus e toda língua vai confessar que ele é Senhor. Ele está usando isso num texto que ele fala de humildade, onde ele está combatendo a divisão que existia na igreja de Filipe, onde um irmão, e alguns dizem que são duas irmãs, estão uma achando que é mais importante do que a outra, né? Por exemplo, talvez sejam dirigentes de grupos caseiros, né? A igreja, na verdade, era constituída de grupos caseiros. Quem é mais importante? Aí Paulo vai dizer, olha só que coisa incrível, Todo-Poderoso, Criador do Universo, como ele diz em Colossenses capítulo 1, se torna servo, mas um dia todo joelho se dobrará diante dele, em cima da terra, no céu e debaixo da terra. Espírito imundo, morto, vivo, anjo, todos vão se prostrar diante dele, porque ele é Senhor. E a gente tem vontade de dizer aleluia, né? E pode dizer. Não tem importância. Mas, antes disso, ele diz uma coisa importante. Ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. E aí ele vai dizer, para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre. O cristianismo de Jesus, de Paulo, da Bíblia, é um cristianismo cuja mensagem principal é esta aqui. Se você tirar isso do Evangelho, você tirar isso na sua vida, né? Porque você não tem como tirar isso. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Agora, aquela que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, se na sua crença Jesus não é Senhor e Deus não se fez homem, não existe Evangelho. Não existe redenção, não existe justificação, não existe salvação. Como Deus quer te encorajar hoje, através de Isaías 45 e Filipenses 2, te dizendo uma coisa muito importante que Jesus vai citar, vai dizer em Marcos 10:45. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o coração do Evangelho. Deus que se entrega por você. Quando ele diz, a minha palavra não volta vazia, todo joelho vai se dobrar, Paulo pega essa expressão e coloca aqui em Filipenses 2, onde ele fala da humilhação de Deus. Deus se humilha e se torna escravo, ele diz aqui. A gente traduz como servo para poder ficar mais bonitinho, mas é escravo mesmo. O fato da divindade se tornar homem já é uma grande humilhação. E você que acha que você é extremamente importante e mais importante do que o outro, Deus é super importante e ele se torna escravo para nos libertar. É assim que Paulo está encorajando a igreja de Filipe a ser uma igreja humilde. E é assim que Deus nos encoraja a continuarmos na nossa caminhada, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus veio até nós.
É o que ele diz em Isaías. Ele não diz, façam uma escada imensa, construam pontes, sejam religiosos, façam sacrifícios, tentem chegar até mim, até a minha pessoa, até a minha casa. Jesus disse, eu vou vos preparar lugar e vou vir buscar vocês. E Deus diz, o Todo-Poderoso diz, eu virei ao vosso encontro. Deus corre ao seu encontro para te salvar e te encorajar. Que Deus te abençoe.